Essa aula, então, a gente vai estar falando sobre tireoide. Basicamente, então, a tireoide, como você pode ver na imagem, ela fica ali na parte anterior da laringe, ou seja, ele fica à frente da laringe. E atrás da tireoide você vai ter as paratireoides. Então, a tireoide vai apresentar um formato de borboleta ou de letra H, dependendo do jeito do seu ponto de vista. Ela fica localizada na região anterior da laringe, como eu já falei, e ela vai produzir os hormônios T3, T4 e calcitonina. Então essa é mais uma imagem, como você pode ver ali, na tireoide você tem um istmo, que é a região onde vai estar unindo o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo da tireoide, só a parte anatômica mesmo. E atrás da tireoide, que é a parte posterior, você vai encontrar as paratireoides. Esse é um corte histológico da tireoide. Ali onde tem a flechinha escrito coloide, é uma região onde tem várias proteínas. Onde você tem as células foliculares, é a região onde você vai produzir os hormônios T3 e T4. Na região onde tem as duas flechinhas apontando e dizendo células parafoliculares, é a região onde vai ser produzido a calcitonina. Então, basicamente, as células foliculares vão produzir T3 e T4, e as células parafoliculares vão produzir a calcitonina. Então, como foi dito, o folículo da tireoide é sua unidade funcional e é composto por célula folicular, que vai produzir T3 e T4, e tiroglobulina, que também é uma proteína. A tiroglobulina ela vai ficar armazenada no coloide, nessa imagem pode ser visto, e quando é estimulado pelo TSH, eles são secretados na corrente sanguínea. O coloide, então, como foi dito, ele é rico em proteínas, e a parte parafolicular vai produzir a calcitonina. Como é dito ali no começo, o folículo da tireoide é sua unidade funcional. Então, a tireoide vai ter vários folículos, e se você tiver esse corte histológico, você vai conseguir ver essa imagem e vendo os locais onde vai ser produzido T3, T4 e a calcitonina. Então, basicamente, assim, um esquema de como ocorre. O hipotálamo ele vai produzir o TRH ele vai induzir a pituitária anterior, ou então a adenohipófise, a produzir o TSH. O TSH estimulado, ele vai chegar até os receptores, na célula folicular, onde ele produz T3 e T4, como foi dito anteriormente, e o T3 e T4 então ele vai ser produzido. Quando a concentração de T3 e T4 está aumentada, então o T3 e T4 vai induzir o hipotálamo a não produzir o TRH. Com isso, vai diminuir a produção de T3 e T4. Então, essa é só mais uma imagem, o hipotálamo ali, a hipófise posterior e a hipófise anterior. Basicamente, então, na hipófise anterior é que vai ser produzido o TSH, tá? O TSH, então, que vai ser responsável por produzir que vai induzir, a tireoide a produzir o T3 e T4. O T3 seria, então, a triodotironina, e o T4 seria a tetriodotironina, ou então tiroxina, como é mais conhecido. Então, quanto maior a taxa de T3 e T4 no organismo, maior vai ser a taxa metabólica, até porque esses hormônios são responsáveis pelo metabolismo do organismo. Então, se ocorrer uma diminuição de T3 e T4, vai ocorrer liberação de TSH pela adenohipófise, então a tireoide é estimulada produzindo mais T3 e T4. Então, isso fica óbvio, tanto que se o T3 e o T4 vai regular o metabolismo, se o T3 e o T4 está baixo, o metabolismo está baixo. Então, vai induzir a hipófise anterior, ou adenohipófise, a liberar esse TSH para chegar lá nos receptores das células foliculares, na tireoide, para produzir mais T3 e T4, aumentando então o metabolismo. A calcitonina ela vai regular a concentração de cálcio no sangue. Então, ela vai controlar essa quantidade de cálcio no sangue. Ela vai estimular também a atividade dos osteoblastos na mineralização da matriz óssea. Ele também vai reduzir a reabsorção de cálcio para que ele seja excretado na urina. Então, basicamente, ele não vai deixar com que esse cálcio
que está no seu organismo seja reabsorvido novamente para o organismo, e vai fazer com que seja excretado na urina. Ele também vai reduzir a absorção de cálcio no intestino, ou seja, ele não vai deixar com que esse cálcio seja absorvido no intestino, para que não tenha então tanto cálcio sendo passado para o sangue. E muito cálcio no sangue pode, por exemplo, causar hipercalcemia. O cálcio, então, ele vai ajudar na matriz óssea, ele vai ser um cofator na cascata de coagulação, ele vai também estar envolvido na vasoconstrição e vasodilatação, e, bem importante, ele vai estar também envolvido nas transmissões nervosas através da liberação de neurotransmissores e na secreção de hormônios, como, por exemplo, a insulina. E a principal função que a gente tem que dar mais ênfase é que ele vai ser responsável pela contração muscular. Então, se tiver algum problema nessa reposição de cálcio, algum problema com a cetonina, você pode ter algum problema com a contração muscular, evidentemente. Então, você tem esse esquema. A gente vai começar então ali pela tireoide. A tireoide, então, ele vai produzir calcitonina. A calcitonina que é produzida nas células parafoliculares. E essa calcitonina, então, vai aumentar a deposição de cálcio nos ossos, ou seja, vai passando sangue para os ossos, vai diminuir a absorção de cálcio no intestino, ou seja, o intestino não vai deixar com que esse cálcio seja absorvido, e vai diminuir a absorção de cálcio pelos rins. Então, basicamente, não vai deixar com que esse cálcio seja reabsorvido e esse cálcio vai ser excretado na urina. Com isso, vai diminuir o nível de cálcio no sangue, até porque ele está sendo passado então, para os ossos. Então, você vai agir em conjunto com as paratireoides. A paratireoide que está na parte posterior da tireoide, ou seja, atrás da tireoide. Essa paratireoide vai aumentar a produção do paratormônio, e esse paratormônio vai ser responsável por fazer efeito contrário à calcitonina. Então, se a calcitonina ela aumentava a deposição de cálcio, o paratormônio ele vai estimular a saída de cálcio nos ossos. Então, a calcitonina colocava cálcio do sangue nos ossos. O paratormônio vai colocar o cálcio dos ossos no sangue. E também vai aumentar a absorção de cálcio no intestino. A calcitonina ela diminui a absorção de cálcio no intestino, o que vai ser aumentado através do paratormônio. E também vai diminuir a eliminação do cálcio. Então, lá na calcitonina, você queria com que esse cálcio fosse excretado. Aqui você não quer que ele seja eliminado. E com isso, vai aumentar então o nível de cálcio no sangue, e daí vai seguir todo esse ciclo. Síntese de hormônios tiroidianos. O iodo, então, ele é o principal elemento para a produção de hormônios tiroidianos. Ele é super importante para que ocorra essa produção de hormônio tiroidiano. O iodo ingerido é reduzido para iodeto no trato digestivo e é absorvido no intestino delgado. Então, as células foliculares vão captar esse iodeto através de transportadores de iodeto, e dentro da célula vai ocorrer transformações necessárias para o seu uso. Isso vai ficar mais claro no esquema a seguir. A tireoglobulina ela é uma glicoproteína que é expressa somente na tireoide e representa cerca de 70 a 80% do conteúdo proteico da glândula. Então, 70 a 80% do que tem de proteínas nessa glândula da tireoide é a tireoglobulina. E ela vai armazenar hormônios tiroidianos. Ela também é rica em tirosina, que é importante para a síntese de hormônios da tireoide. Tudo isso vai ficar claro no esquema a seguir. Então, aqui no número 1, você vai ter essa ingestão do cálcio, ele vai ser absorvido no intestino, então você vai captar esse iodeto, ele vai passar por um processo chamado peroxidase, vai sofrer uma reoxidação e vai ser transformado em iodo metálico. Então, ao mesmo tempo, em paralelo, ali no número 2, você vai ter a síntese de tiroglobulina, que vai ser lá feito nessas células foliculares. Ali está escrito célula tireoide, que é a célula folicular. Então, você vai ter a captação de iodeto, vai agir a peroxidase, que é uma enzima, que vai reoxidar esse iodeto em iodo metálico, e em paralelo ali no número 2, você vai ter a síntese de tiroglobulina. Depois você vai ter o terceiro processo, que é a iodinização, ou seja, você vai adicionar iodo na molécula de tirosina, que está ali na tiroglobulina. Então, como você pode ver o desenho, você tem a tiroglobulina e ali você vai ter resíduos de tirosina.
Nessa tirosina é onde vai se ligar o iodo metálico. Então ali nessa outra imagem, perto ali onde está escrito condensação, no número 4, você pode ver na molécula que foi adicionado iodo. Então ali na primeira molécula de tirosina foi adicionado 2 iodos, na segunda molécula de tirosina foi adicionado mais 2 iodos. Então isso seria um T4, porque tem 4 iodos. Depois, quando tiver bastante já moléculas de tiroglobulinas formadas, vai haver essa condensação, que é a junção dessas duas moléculas de tirosina através de uma ligação éter. Como você pode ver ali, depois da condensação, essa molécula formada vai ter a tirosina ali em cima e outra tirosina, e vai estar ligado por uma ligação éter, e ambos os dois vão ter 2 iodos, então você vai ter a formação de T4. Depois, vai ocorrer ali no número 5 a liberação proteolítica dos hormônios. Então, vai ocorrer ali a ação dos lisossomos para ser liberado então o T4 na corrente sanguínea. Então, como você pode ver ali na flechinha após o número 5, você vai ter a formação ali de T3 e de T4. T3 é triiodrotironina e T4 é tiroxina. Então, no T3, como você pode ver na molécula, vai ter só no primeiro ali, na primeira tirosina, você vai ter um iodo. Na segunda tirosina, você vai ter 2 iodos. Então, se você somar 2 mais 3, então vai ser 3 iodos. Então, vai ser o T3 que vai ser formado. Já ali na segunda molécula, você vai ter o T4. Na primeira tirosina, você tem 2 iodos. Na segunda tirosina, você tem 2 iodos. Faz a soma, vai produzir então o T4. Então é isso e até a próxima aula.